Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal, a última mensagem profética pregada. E na última aula anterior, está lá postado no canal, nós falamos da primeira mensagem do anjo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 14. Nós lemos os versos de número 6 e 7, à luz do capítulo 14, que contextualiza essa mensagem de advertência. Falei também, recapitulando, que são 3 mensagens de 3 anjos de advertência a todos os povos, nações e tribos, a todas as pessoas nos 4 cantos do mundo. Nós chamamos de as 3 mensagens angélicas. E dando continuidade ao estudo da palavra do Senhor, que se encontra agora no capítulo 14 de Apocalipse, verso 8, nós vamos falar do segundo anjo, da segunda mensagem do anjo, que nós vamos ler, que diz assim a palavra do Senhor, meus queridos. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Então, na sequência do primeiro anjo, o verso 11 já diz: e o segundo anjo ele seguiu, né? Dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Pois bem, meus queridos, para a gente entender a segunda mensagem do anjo, teremos que voltar e contextualizar o capítulo 3, que antecede o capítulo 14 das mensagens proféticas, que antecede a volta de Jesus, que antecede os eventos finais que culminam com a volta do Senhor Jesus. Então, no capítulo 13, fala de 2 poderes: uma besta que emergiu do mar e uma besta que emergiu da terra. E nós entendemos em profecias que bestas são poderes religiosos e um poder político, uma união da religião com o Estado, com um objetivo de levar as pessoas ao engano de uma falsa adoração, que não é a adoração do Deus verdadeiro, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Jacó. E a palavra diz que, no capítulo 13, né, vou usar palavras aqui fortes, né, dizia que a besta que emergiu do mar, ela tinha uma aparência como leopardo, como urso, como leão, e o dragão, que se refere a Satanás, lhe deu o poder e o trono e grande autoridade a essa besta que emergiu do mar, que nós seguimos uma linha teológica historicista, ou seja, que a história comprova as profecias. Aqui fala de um poder religioso, essa besta que emerge do mar, né? E ali ela diz que adoraram o dragão, né? A besta lhe deu autoridade, que as pessoas não poderiam batalhar contra esse poder político, ok? A boca desse poder político proferaria arrogância contra o Deus verdadeiro, blasfêmia contra o Deus verdadeiro,
iria blasfemar o tabernáculo de Deus e todos aqueles que moram no céu, iriam enganar todas as tribos, línguas e nações daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Somente até aí. Vamos nos voltar aqui para o verso 8, capítulo 14. Vamos orar antes para que Deus nos dê a iluminação, porque a revelação e a inspiração Deus já deu a João, que foi o autor do livro de Apocalipse. Apocalipse, trazendo para o grego, para o português, é a revelação de Jesus. Oramos, Senhor nosso Deus, e te pedimos nesse exato momento que a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência venha, Senhor, nos iluminar para que possamos compreender. E todos aqueles que neste exato momento estão ouvindo a tua palavra, sejam tocados pelo teu Espírito, possa abrir a sua mente e entender as Escrituras Sagradas e os eventos finais que culminam com a volta de Jesus. Nós assim te pedimos orando em nome de Jesus. E o segundo anjo, ele vem com grande voz, com pressa, né? com uma certa urgência, e ele diz uma coisa: caiu a grande Babilônia. E qual é o significado, qual a aplicação prática para a nossa vida e para o nosso entendimento profético? Quando falamos de Babilônia, falamos de uma chuva, de um movimento de confusões religiosas. A mãe de toda essa chuva, de toda essa confusão religiosa, né? Hoje você tem diversos tipos de denominações cristãs, católicos, cada um defendendo a sua teoria, a sua teologia, a sua doutrina. Um diz uma coisa, outro diz que Jesus ele vai voltar, mas a igreja vai ficar 1000 anos na terra, no céu, e os que ficarem aqui vão esperar que Jesus, que o povo de Israel se converta, e aí é o arrebatamento secreto, que aí as pessoas, o avião vai cair, o carro vai cair, aí o outro fala da imortalidade da alma, não, que você morre e vai para o céu, você não, enfim, é a chuva da confusão religiosa que hoje permeia a sua vida. As pessoas, elas precisam de luz. E a palavra de Deus, ela é a luz do mundo, o sol da terra. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através das Escrituras da Bíblia Sagrada. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo é a palavra, o Verbo é Jesus. E se Apocalipse, ele é a revelação de Jesus para os eventos finais, que vai culminar com as 7 pragas que vão cair sobre a terra, uma grande tribulação que houverá, como nunca houve no mundo. O que o anjo quer avisar, o que o anjo quer te advertir nesta hora, é que você não esteja desapercebido, mas que você possa conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a escatologia, que é os eventos finais, que são as profecias que culminam com a volta do Senhor Jesus. Em 70 anos depois de Cristo, era uma profecia que Jesus tinha dado. Não vamos entrar muito nesses detalhes, que foi em Mateus. O Império Romano invade, sitia a cidade de Jerusalém, e aqueles que estavam apercebidos, que estudavam as Escrituras, já sabia que haveria um momento no qual o Império Romano iria destruir, tocar fogo em Jerusalém, ia destruir o templo. Os que não estudavam, os que não creram na palavra, os que não creram na advertência que o anjo hoje está fazendo, o segundo anjo, que caiu a Babilônia, que é a chuva de uma série de enganos e confusões para te desviar do foco central, que é a volta de Jesus, tá? E interessante que no verso 8, ele dá sequência ao anjo: caiu a Babilônia, a grande Babilônia.
e que diz assim, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o que é o vinho da ira da sua prostituição? O vinho é aquilo que entorpece a pessoa, né? Deixa a pessoa alegre, deixa a pessoa descontraída, né? Deixa a pessoa desligada. Mais interessante que junto com o vinho, o segundo anjo fala que era um vinho que continha a ira da sua prostituição. Então, as pessoas que adoraram um falso Deus, uma falsa adoração, em função da união do Estado com a religião, que se perderam no caminho, que não tinham nome escrito no livro da vida. Deus, ele quer advertir que existe, certo, um vinho com a ira da prostituição, que é o que eu falei para vocês, que é essa chuva de blasfêmia, de heresia, de apostasia. É o religioso que tem poder de perdoar pecados, é fulano que é líder da igreja e é representante de Deus na terra, é ciclano que faz milagres miraculosos, e faz mesmo, porque a palavra diz que no dia que as pessoas vão se deparar com Jesus, muitos vão dizer, eu orei, eu curei, eu preguei, eu salvei, e Jesus vai dizer, não, eu não vos conheço, porque há um engano, e esse engano, às vezes, o inimigo, ele usa as pessoas, nessa chuva, né, que é a Babilônia que caiu, essa profecia já se cumpriu nos nossos dias, tá? Esse engano já se cumpriu nos nossos dias. Deus, ele tem chamado um povo, Deus, ele tem convertido um povo, o Espírito Santo tem tocado no coração das pessoas, as pessoas têm se convertido, independente da placa de igreja, independente se estiver na igreja, as pessoas estão se atentando, estão se voltando à palavra de Deus, estão se conectando com o Criador, porque eles sabem que existe uma advertência no tempo do fim, e as pessoas não querem perder o que é mais importante, que é a sua salvação, é viver eternamente com Deus. As pessoas querem se reencontrar com sua avó, com seu pai, com seu irmão, com seu primo, com a sua esposa, com seu filho, com seus amigos lá no céu. Por isso que a advertência do segundo anjo caiu a máscara da falsidade, do engano, né? Da ira, da cólera de Deus, da prostituição caiu, e essa palavra é para que você se volte para a palavra de Deus, que você adore o Deus verdadeiro, que você se conecte com Jesus, que você se santifique através dos mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, porque essa é a verdadeira adoração a Deus. Está certo que a salvação não é pela lei, a salvação é pela fé, a salvação é pela misericórdia de Deus, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar a vida eterna. Mas aqueles que estão salvos, como diz Jeremias, o Espírito Santo, ele coloca no nosso coração, na nossa mente, as marcas da lei moral de Deus, que são os 10 mandamentos. Por isso, medite nessa palavra. Há uma urgência de se pregar essa mensagem, há uma urgência para que as pessoas não se peguem desapercebido, que as pessoas acordem, estude a Bíblia, busque a Deus, reze, ore, se ajoelhe e se prepare para a volta de Jesus, porque os eventos finais já estão acontecendo e será como no dia de Noé. Uns casavam, outros se davam em casamento, estavam despercebidos, veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, aí o pessoal quis entrar na arca, já era. A porta da graça, um dia ela vai se fechar. O momento de você abrir o coração, crer em Jesus, se batizar e ser filho de Deus, servo do Deus Altíssimo, é agora esse momento. Fica com Deus, te vejo no próximo vídeo. Gostou? Like. Quer continuar o estudo da Bíblia? Se inscreva no meu canal
e vou te ver no próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.